Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, vamos tratar de um tema muito interessante. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje dados acerca da realidade socioeconômica dos municípios acreanos. No site do IBGE Nacional você vê esse levantamento também em vários estados. Mas a gente vai tratar do Acre. E eu recebo aqui o chefe da unidade estadual do IBGE, Marco Fábio Esteves. O Marco nos fala sobre esses dados e o que isso representa desde o censo de 2000 para este último censo que foi o ano passado, 2010, a evolução ou o retrocesso nos dados socioeconômicos do povo acreano. Que interessante. Marco, muito boa noite, rapaz. Boa noite, Elano. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Em primeiro lugar, são dados do censo de 2010, mas são dados agora tabulados, referenciados, com base nas outras pesquisas, enfim. Agora nós vemos uma informação com mais qualidade. É isso mesmo? Sim. Quando o censo terminou, nós fizemos o lançamento dos dados preliminares, né, do universo. Esses dados, eles eram dados que foram para já satisfazer um pouco para ver como é que estava a nossa população. Certo. Agora a gente está com os dados mais trabalhados, que são os resultados definitivos. E não vem mais dados apenas das características básicas da população, como sexo, condição de domicílio, se zona rural, urbana, a população em si. Alfabetização, também, renda per capita. Mas vem dados justamente de alfabetização, renda per capita, imigração. Enfim, esses dados que são a realidade socioeconômica. Exatamente, óbitos, registro civil. Eu vi aqui um número muito interessante, que é justamente o aumento da população. O número aumentou de 557.226 em 2000 para 733.559 habitantes em 2010. Crescimento de 31,64%. A que o IBGE atribui esse crescimento populacional? É uma taxa normal para o Brasil ou o Acre cresceu acima da média? Não, o Acre ele cresceu, não só o Acre, como Rio Branco também, ele cresceu acima da média. O Acre, se eu não me engano, é o terceiro estado do país que mais cresceu em termos populacionais, relativamente falando, proporcionalmente. Isso né? por conta do número de nascimentos ou também dessa emigração também de pessoas de outros estados para o Acre? Da vinda de pessoas para o Acre? É um conjunto de fatores, né, Alan? Agora, isso daí também se vê o seguinte, eu acho que é mais fácil a gente pegar e ver que em estados do sul e sudeste está havendo uma diminuição nesse crescimento da população. Então, o estado acaba tendo a representatividade maior porque aqui ainda não apresenta essa mesma diminuição que acontece no sul e sudeste nesse crescimento da população. Não é diminuição da população, é diminuição do crescimento. O crescimento, né? Que era numa taxa mais elevada. Exatamente. Foi um crescimento numa taxa menos elevada. Isso, exatamente. Interessante que essa pesquisa vem justamente quando a revista Veja, por exemplo, numa capa belíssima, há 2 semanas atrás, o bebê 7 bilhões. A população da Terra hoje está em 7 bilhões de habitantes. E o mundo se pergunta como dar de comer a esses 7 bilhões de habitantes, com todos os avanços da tecnologia, na agricultura, na pecuária, mas é um grande desafio. Mas falando aqui do Acre, meu amigo Marco Fábio, os dados, eu estou aqui inclusive com esses números, renda per capita, que eu acho muito interessante, eu acho que é um dado que mostra muito bem a evolução ou o retrocesso de um povo com relação à sua qualidade de vida, renda e etc. A média do Brasil é de R$ 1.202,05. A média do Acre, renda per capita, é de R$ 1.023. E a média de Rio Branco, a renda per capita de Rio Branco é de R$ 1.265, ou seja, a capital tem uma renda maior do que a média brasileira, mas o estado tem números bem menores. Somente Rio Branco tem uma renda per capita acima da média nacional. Nós temos, por exemplo, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves com renda per capita de menos de R$ 600. Né? Então, com esse dado, com base no censo de 2000, não sei se você tem esse dado, mas o Acre melhorou a sua renda per capita, diminuiu, como é que foi? Eu não tenho esse dado aqui, né? Então eu não tenho como te responder essa pergunta. O que eu posso é te confirmar realmente esses dados que você passou em relação à renda per capita,
né, e dizer que há muita hoje, por desigualdade, exemplo, né? num país, a maior renda per capita nominal é de Florianópolis, né, e que 40%, quer dizer, e que dentre as capitais, Rio Branco, 40% da população de Rio Branco tem uma renda per capita, quer dizer, uma parte da população de Rio Branco tem uma renda per capita correspondente a 40% da população de Florianópolis, né? Mas é uma renda per capita alta, boa. É uma concentração de renda muito grande, que exatamente. é um dado brasileiro, não é isso? Exatamente. A gente vê que a concentração de renda é muito grande no Acre, como em todo o Brasil. Bem, isso aqui é o quesito renda per capita. Vamos agora, taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade por... Aqui, eu achei a taxa do estado do Acre muito boa. O Acre tem uma taxa de alfabetização de 84,8%, sendo que Rio Branco, obviamente, lidera com 91,8% de pessoas alfabetizadas, pessoas acima de 10 anos de idade alfabetizadas. Isso mostra que ainda 9% da população de Rio Branco não é alfabetizada, 8,2% para ser mais exato. E nós temos aqui os números de outros municípios, onde nós vemos, por exemplo, em Marechal Thaumaturgo, ainda um número muito pequeno, né? Um número preocupante. 68% da população é alfabetizada. Em Feijó, 68% também. Ou seja, nós temos aí mais de 30% da população analfabeta, acima de 10 anos, então é um dado preocupante. Isso também é um outro retrato do Estado, né? Rio Branco realmente concentra o maior número de pessoas alfabetizadas a partir de 10 anos e o interior com muito analfabetismo ainda. Em relação aos dados de analfabetismo, por exemplo, houve uma melhora, uma redução de analfabetismo em todo o estado. Em Rio Branco também, né, principalmente. Em todos os municípios praticamente houve redução. Então o estado ele melhorou nisso daí, né? Ainda não está o ideal, ainda dentro do se considerar do país, mas teve uma melhora considerável. Acho que talvez até uma das melhores da região norte. É verdade, a média Brasil é de 91% da população acima de 10 anos alfabetizada, Rio Branco tem 91,8%. E a média do Acre é 84,8%. A média da região norte é 89,4%. Se nós pegarmos, por exemplo, o recorte acima de 10 anos, teve melhora. Se nós pegarmos de 15 a 24 anos, também nós tivemos melhoras. A redução que assim não foi tão grande foi acima de 60 anos dessa taxa de analfabetismo. Talvez seja nesse único recorte que a gente não tenha obtido um sucesso maior. Mas no resto a gente está melhorando, né? A alfabetização aqui, Marco, pessoas de 5 anos, as crianças, né? 5 anos ou mais de idade alfabetizadas, taxa de alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade, por idade. E Rio Branco tem uma taxa excelente, 95,5%, e enquanto que Porto Walter tem uma taxa de 61,49%. Né? A taxa do Brasil é de 93%, 93,4%, ou seja, Rio Branco está acima da média nacional na alfabetização de crianças. Isso é um avanço da nossa educação, sem dúvida, principalmente no que se refere à alfabetização. Agora tem um dado muito interessante, que esses dias a grande imprensa nacional estava divulgando, é o número de casamentos. O Acre é o campeão, Marco Fábio. O Acre é o estado mais casamenteiro do Brasil, rapaz. E é interessante porque até rema um pouco contra a maré, que hoje cresce o número de união consensual, né? A união estável, né, no país. Aumentou o número de divorciados, por outro lado diminuiu também o número de solteiros. Né? Mas o Acre vai contra a maré. É o campeão, vai contra a maré. Por quê, Marco? Por conta de nós sermos um estado assim, onde há muita influência evangélica, que nós temos uma população evangélica muito grande, então os evangélicos e os católicos estão sempre dizendo, olha, é bom casar, em vez de ficar amigado, é melhor casar, no papel bonitinho. Tem essa influência também dos líderes religiosos, mas também tem eventos como o Projeto Cidadão, por exemplo, que casa um horror de gente, como se diz em bom acreanês. São esses fatores? O porquê, na verdade, a gente não tem como precisar, não tem como te dizer o porquê disso daí. Eu só posso te trazer o dado. Esses dados mas vai um pouco pela lógica. Talvez esse estímulo, né, de formalização da vida civil, essa questão de projeto cidadão, a própria
influência da igreja, seja ela católica, evangélica, talvez tudo isso contribua para que a gente vá ir contra a maré. Mas eu não sei te dizer realmente se esse é o motivo, nem te afirmar. Né? Mas pelo senso comum a gente mais ou menos compreende, né? Ô Marco, outro dado interessante que eu quero debater com você, o Acre tem a mais alta taxa de natalidade do Brasil, com 2,77 filhos por mulher. No Rio de Janeiro, por exemplo, é 1,62. No passado, nossos avós aqui no Acre, minha avó teve pouco filho, teve só 6, mas outras famílias tiveram 15, 20. Seu José da Silva, que eu estava contando ainda há pouco, um parente da Lígia, aqui da nossa, teve 17 filhos. Então, é uma taxa que mostra dá algum recado aqui. Primeiro, as mulheres estão trabalhando fora, estão participando da vida econômica da família digamos, ocupando mais esse espaço na sociedade, por isso estão adiando esse negócio de ter menino, não é isso, Marco? Exatamente. Tanto que essa questão de ter filhos, né, da mulher ter filhos, ela já está começando já acima dos 30 anos, né? Então, que parece-me que em 2000 havia um percentual maior numa idade menor que 30, hoje isso já passa para a mulher maior de 30 anos, ela está se planejando mais, né? Isso daí está certamente ligado às características da população. Se você prestar atenção, hoje a nossa população até 14 anos, ela é uma população que ela está diminuindo, ao passo que a população acima de 60 e a população em idade ativa, ela começa a aumentar no nosso país, né? E isso daí O Brasil está envelhecendo. Está envelhecendo, principalmente nas capitais, nas cidades maiores que a qualidade de vida melhorou, habitantes. Né? Agora, a gente ainda encontra, e aí talvez seja o caso do Acre, em municípios até 10 mil habitantes, ainda uma base da pirâmide ainda muito, muito grande, né? Então, uma população muito grande de jovens, né? Nós vimos pelos números da renda per capita que Rio Branco está acima da média nacional, mas o Acre está abaixo. Podemos dizer que a qualidade de vida melhorou no Acre, notadamente na capital, e mais ou menos se manteve no interior? Olha, eu verificando os dados do Acre, eu vejo que nós tivemos muitas melhoras em alguns indicadores, né? Por exemplo, saneamento básico, num conjunto, nós melhoramos, né? Tanto em abastecimento de água, como coleta de lixo, como esgotamento sanitário, por fossa séptica, quer dizer, servido. Então, são coisas que nós melhoramos, mas nós estamos ainda muito aquém do que seria o ideal para a população, né? Mas não só o Acre, não só o Acre, né? Não só o Acre, toda a região norte, parte da região nordeste. Geralmente isso daí estão com bons índices, a região sul, sudeste, centro-oeste, que elevam a média brasileira nessa questão de saneamento, vamos dizer, o que seria o saneamento adequado, né? Quantas pessoas ascenderam de classe social ao longo desses últimos 10 anos no Acre? É possível, por esses números, fazer essa avaliação? Ou seja, pessoas que saíram daquela linha de pobreza e se tornaram classe média, classe D para classe C para classe B? Possível é. Agora, eu te confesso que eu não trouxe esse dado, né? Como eu te falei, essa é uma publicação recente. Porque a gente vê que o Brasil teve um aumento muito grande, os emergentes na sociedade brasileira. O poder de compra da população melhorou, o cartão de crédito, etc. Isso tem melhorado, né? Está até visível a coisa, né? Mas eu acho que, assim, indicador do analfabetismo, essa redução que tem tido, isso daí é um indicador positivo em todo o estado, mesmo com... Você vê que há uma concentração, geralmente nesses municípios mais distantes, como Marechal Thaumaturgo, Jordão, Porto Walter, né? Que são mais isolados, Santa Rosa. Também nós... Em relação, por exemplo, à cor e raça, eu acho que a gente hoje está se definindo melhor, talvez, né? Você vê que houve uma redução do que se consideravam brancos, houve um aumento do que se consideravam pardos, pretos, né? Então, quer dizer... As pessoas estão perdendo um pouco desse preconceito de se autodenominar negro, pardo, etc. Essa mudança também na pirâmide etária nossa, né? Quer dizer, eu estou mesmo tímida, mas a gente está vendo que a população aos poucos começa a dar sinais de envelhecimento, de crescimento, isso daí tudo dá um indicador positivo, né?
Nosso tempo está esgotado, Marco. Quem quiser conhecer mais desses resultados e ter acesso a esses números, tem um site do IBGE que você pode nos passar? O site do IBGE é www.ibge.gov.br. Viu, gente? Mas quem também tiver algum interesse pode ir à sede do IBGE no Acre, na rua Benjamin Constant 907. A gente tem um setor de divulgação e disseminação lá que está apto a ajudar todos que assim precisarem. Marco, obrigado pela tua vinda. Alan, eu que Foi um prazer agradeço. bater um papo contigo, viu? Prazer meu. Prazer é nosso. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.